Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafaela e junto com o João Vitor e a professora Laura, a gente escreveu, então, esse artigo, que é o Turismo na Fronteira da Paz, o Festival Binacional de Enogastronomia na perspectiva da teoria Torrete. Então, na introdução a gente traz a relevância, né, dos festivais culturais. Eles promovem tradições, fortalecem a economia regional. Eles também têm o poder de mobilizar o poder público, o setor privado e também a própria comunidade local. Depois a gente apresenta um pouco do festival, que é o Festival Fronteira, que ele é um evento binacional que ele é realizado entre Santana do Livramento no Brasil e Ribeira no Uruguai. E ele é realizado no Parque Internacional. O Parque Internacional fica bem na divisa entre o Brasil e o Uruguai. E ele é um símbolo, então, dessa integração entre o Brasil e o Uruguai, né, cultural, econômico e social. Então, como objetivo geral, então, a gente quer cartografar o Pão de Fronteira, Festival Binacional de Enogastronomia de Santana do Livramento, Brasil e Ribeira, no Uruguai, na perspectiva da teoria Torrete. E os nossos objetivos específicos. Então, a gente quer identificar os atores humanos e não humanos que produzem o festival, também analisar as interações entre esses atores, investigar como a cultura fronteiriça ela se manifesta nessas redes sociotécnicas e também como ela influencia o turismo na região da fronteira. Nos nossos tópicos do referencial teórico, a gente traz, então, a teoria Torrede e a teoria Torrede e o turismo. Como procedimentos metodológicos. Então, a nossa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, uma cartografia e a técnica de coletas, análise documental, entrevistas com atores do festival e análise da interação das redes sociais oficiais. O grupo de respondentes são representantes do poder público do Brasil e do Uruguai, também tem as associações do Brasil e do Uruguai, as instituições educacionais, que uma delas é a Unipampa, no qual eu faço parte. Tem também do lado do Uruguai, setores privados de ambos os lados da fronteira, convidados especiais, o staff. O staff é a curadora, é a pessoa que idealizou o projeto. E como técnica de análise de dados, temos então análise documental, entrevistas e análise dessas interações nas redes sociais do festival. Então, apresentando para vocês um pouquinho do que é o Fronteira, né, que é o nosso festival binacional de enogastronomia. Ele foi criado em 2014 com o objetivo de fortalecer a integração cultural, turística e econômica entre Santana do Livramento, Brasil e Ribeira, no Uruguai. Ele tem esse objetivo de valorizar o turismo, a gastronomia, a produção de vinhos e a cultura fronteiriça. Em 2022, ele teve um marco muito importante, que ele entrou para o calendário oficial, de eventos do Rio Grande do Sul. E ele contém uma programação bem diversificada. Ele tem aulas de cozinhas com chefes do Brasil e do Uruguai, né, que possibilita todo esse intercâmbio culinário. Também tem fóruns binacionais e debates fronteiriços, que acontecem em diversas universidades ali da região. Também acontece no Parque Internacional, é tudo gratuito. Tem concursos à base de pratos, à base de cordeiro, também tem degustação de queijos e vinhos, que aí são atividades pagas, que tem pouquíssimas, tem 13 atividades pagas no festival, o resto tudo é gratuito. E são preços acessíveis. Então, isso, né, dá um destaque à gastronomia local. Também tem um almoço de encerramento, que é um almoço muito famoso lá, né, que para fechar com chave de ouro, que vem muita gente, o Parque Internacional fica lotado de turista, que é a oportunidade de a gente provar esses pratos que são feitos pelos chefes, né, que assam ali, eles assam até um búfalo inteiro no Parque Internacional, então fica horas ali a comida sendo preparada para as pessoas poderem degustar. Também tem atividades culturais, então a todo tempo tem essa praça de alimentação, que é ao redor do Parque Internacional, que são preços mais acessíveis para diversos públicos. Também tem apresentações artísticas, musicais, tem shows gratuitos de artistas locais, tanto de Livramento como de Ribeira. Também tem exposição de documentários, amostra, teatro. Então é uma programação muito rica e diversificada durante todo o tempo do festival.
Aqui a gente trouxe no artigo, então, um quadro que ele apresenta, né, conforme a teoria ator-rede, os atores humanos e não humanos que performam fronteira. Então, os atores humanos, a gente tem o poder público de ambos os lados, as associações, as instituições educacionais, instituições privadas e o pessoal da organização. Os atores não humanos, então, a gente tem toda a parte dos alimentos, tem a tecnologia, né, que sem ela não seria possível realizar um festival no Parque Internacional, o próprio espaço público, os atores não humanos, como eu falei, né, dos alimentos ali vivos que são preparados na hora, também tem a opção vegetariana e a própria estrutura do festival. Aqui a gente trouxe, então, um pouquinho do perfil dos entrevistados, né, que, como eu falei, já mencionei, a gente sempre procurou pegar dos dois lados da fronteira, então, poder público, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, também da Intendência, Sindilojas, diretor da Sociedade Crioula, chefes, professores da Unipampa, da UTO, também tem a parte dos diretores de bodega, também tem a parte do restaurante e a própria curadoria. Bom, então, análise dos resultados. Então, a gente dividiu aqui a corrida pelos recursos públicos e privados para a viabilização do festival. Na primeira edição do festival, foi tudo bancado pelo governo do estado, né? Então, foi muito bom, teve bastante recurso. E como a entrevistada disse, foi tudo patrocinado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da prefeitura e da intendência, que é do Uruguai. Mas todo ele bancado pelo governo. Então, depois disso, teve uma mudança no governo, né? Então, foi preciso uma reconfiguração dessa rede. Com a retirada, né, principal do financiamento do estado, eles tiveram que achar uma forma de continuar com o festival. Como o entrevistado fala, nos anos seguintes, o governo do estado trocou, a pessoa que trouxe o projeto saiu, voltou para ver se queríamos continuar, mas com recurso e com mais empenho da comunidade local. Então, começou um processo de apropriação. Nós, os locais, nos apropriamos do projeto. Aqui a gente traz, então, um festival binacional, né, que também tem os desencontros entre o Brasil e o Uruguai. Então, é um desafio constante, né, essa natureza binacional do festival. Exige, então, conciliar governos, culturas e gestões diferentes. Então, cada edição é um recomeço por mudanças políticas e também institucionais. Como fala o entrevistado, é difícil trabalhar em um evento que ele é binacional. Temos governo de 2 países, 2 prefeituras, 2 intendências. Cada vez que a gente vai fazer um festival, temos que recomeçar, porque os governos mudam, a cada festival é como se fosse um recomeço. Então, é preciso mostrar para os 2 países a importância desse festival. Só que isso é muito importante, né? Porque para que o festival siga com essa essência enquanto binacional, é fundamental que ele continue promovendo esse encontro de saberes, gastronomia e atores dos 2 lados da fronteira. Aqui, então, a gente trouxe o saber das universidades na construção do festival e fomento ao turismo. Então, na primeira edição, as universidades elas eram mais observadoras, e a partir da segunda edição, as universidades têm um papel maior, assim como coautores. Como diz a entrevistada, nós, das instituições de ensino, aprendemos a trabalhar na forma de cooperação, fazendo coisas que vão além do festival e que fortalecem a comunidade local. Além disso, durante o festival é feita pesquisa das universidades, né, para mostrar para o público depois o quanto de turista veio, onde eles gastam, onde eles ficam. Então, é muito importante. Eu já participei dessa pesquisa, é muito legal. Bom, o festival também passou por crises, né? Durante a pandemia não houve presencial, mas foram feitos lives, né, para continuar com esses debates fronteiriços. Em 2024 não aconteceu o festival, né, que mostrou uma desmobilização dessa rede, mas em 2025 já voltou. E aqui a gente traz, então, a performatividade da cultura fronteiriça nas redes sociotécnicas. Como demonstra, então, o entrevistado, a Praça Internacional ela não divide os 2 países, pelo contrário, ela une. E também sobre a gastronomia, né, binacional, que através da gastronomia o festival consegue plasmar tudo, entregar um prato de comida e a história inteira da fronteira. Como considerações finais, então, o festival ele resulta, então, de uma rede heterogênea de atores humanos e também de atores não humanos,
E nesse processo, o festival ele fortalece tanto o turismo quanto a identidade fronteiriça, ao produzir sentidos, encontros e colaborações que materializam a cultura da fronteira da paz. Aqui como contribuições finais, então, teórica, que evidencia o caráter binacional, e prática, que reconhece valor ao trabalho desses atores, também ajudando na captação de recursos e investimento no turismo. Aqui são algumas principais referências. Muito obrigada. Volta nos teus atores lá no Teoria Torrete. Bem rapidinho. Isso. Eu estou longe de ser um especialista em teoria Torrete, tá? Mas eu acho que você deve avaliar melhor se, por exemplo, se o poder público, se as associações, se as próprias instituições, se eles são atores, você deveria considerá-los como atores humanos. Eles já são criaturas dos humanos, tá? E quando eles viram criaturas, eles passam então, em parte, a agir como atores não humanos. Tá? Os atores humanos somos nós individualmente. Tá? Sim. Ou até mesmo nós coletivamente. Mas ainda sem as instituições, as associações. Você criou uma associação, o fato de existir aquela associação já faz com que as decisões não sejam exatamente tomadas por aqueles humanos que estão ali. Já tem uma regra para aquilo ali funcionar, e tudo que foi feito por alguém antes e que agora virou não humano. Então, avalie isso aí o quanto, de fato, isso aí, para mim, causa um pouquinho de estranheza, embora eu entenda, de fato, aqui são organizações de seres humanos, mas percebe? A partir do aquela questão, a partir do momento que você cria algo, essa tua criatura foge do teu controle, né? E ela passa a agir como não humano. Acho que faz sentido. Vou avaliar a palavra, Isso, então, que ela acha. Avalie lá com ela, porque se ela te levou nessa direção, ela deve ser uma especialista na área. Se não for também, se for curiosa como a gente, avalie se de fato vale a pena fazer essa separação, porque talvez ela não caiba assim tão definitivamente. Tá bom. Obrigada, professor.